Bom dia, pessoal, os católicos, os, toda a religião que não oferece guerra com ninguém, os cristãos, os católicos, os militares, até espírita, né, que sobrou, porque começou o julgamento final e o Criador acabou com muitos que faziam injustiça. Aqui vai a pura revelação de Deus, que Deus mandou eu falar para todo mundo sobre o Espírito Santo, a queda do Espírito Santo, dos anjos, quem eram os anjos, quem era o Espírito Santo. Uma coisa que vocês não sabem, que eu vou explicar para vocês, o Espírito Santo, olha só, ele teve relação com muitas mulheres, né? No céu e na terra. E com os anjos também, muitas pessoas. Mas uma coisa que ficou notória, que eu descobri, que o Pai Adão foi pesquisar e viu que era verdade, a minha descoberta, é que ele tinha filho. Ele pegou a semente dele, ele pegou a semente dele, colocou em muitas mulheres dos Estados Unidos, da Europa, e a semente dos anjos colocou, e os anjos também tinham relação com as mulheres nos Estados Unidos e também na Europa. E ele pegou a semente de Satanás e dos demônios e colocou em muitas mulheres. Eles tinham filhos, eles tinham filhos. Filho do Espírito Santo, filho do demônio, filho de Satanás, filho dos anjos. O Criador falou para mim que os filhos dos anjos era muito grande, o número. Era 500 e tantos milhões de filhos. Já que o exército de anjos celestial era de 100 milhões e 64 anjinhos celestial, que perdeu a guerra pro Criador. Isso. E eu vou passar meu endereço no final desse vídeo para os militares, porque eu já falei e volto a repetir. Os militares foi o principal motivo para nós ter vencido essa guerra dos Estados Unidos, do Brasil, da Inglaterra, da Alemanha. Primeiro houve a primeira guerra espiritual, que foi em 2007, 8, 9, que quando o Criador decidiu libertar todo mundo. Eu vou explicar tudinho. Sabe o que aconteceu? Em 2005 eu blasfemei do Espírito Santo. Eu fiquei revoltado com a minha guerra e minha luta. E daí o Espírito Santo não admitiu aquilo. O Espírito Santo falou que ia me condenar por causa da blasfêmia. Porque naquele testamento, quem blasfemar contra o Espírito Santo não tinha perdão. Mas eu fui corajoso de blasfemar contra ele e protestar com rock pesado e essas coisas, Metallica, Rock and Roll, Iron Maiden, esses roqueiros doidão dos Estados Unidos. Eu comecei a protestar contra o Reino do Céu. Foi um protesto pacífico, assim, foi um protesto pacífico. Daí o Espírito Santo não aguentou, ficou com muita raiva de eu ter blasfemado dele e fez o espetáculo no céu e na terra. Daí começou a chamar a atenção do Pai de Amor, porque o Espírito Santo está fazendo tanto espetáculo. Olha, quantas pessoas blasfemam dele, ele não faz nada, mas o Fernando, ele agiu diferente, está fazendo muito escândalo no céu e na terra. Daí acontece que a Assembleia inteira ficou sabendo que eu blasfemei, tanto é que eles me perseguiam lá em Paulínia. Mas depois ficou tudo amigo, eles viram que a culpa era do Espírito Santo. Daí sabe o que aconteceu? Daí chamou a atenção do Pai de Amor. Quando o Pai de Amor desceu e resolveu me perdoar, que ele falou que não ia me condenar porque eu tinha sofrido muito na terra. Daí ele falou assim que eu pedi para ele libertar todo mundo do centro da terra, dar uma segunda chance para as pessoas pararem de me perseguir, os demônios e os anjos. Os anjos não, os demônios, os demônios e as pessoas. Daí o Pai de Amor me perdoou, o Pai de Amor me perdoou, o Pai de Amor me perdoou, e deixa eu ver. Isso, o Pai do Amor me perdoou e, e trouxe os exércitos da Alemanha que estavam mais sarados, porque os dos Estados Unidos e do Brasil estavam muito traumatizados, tanto sofrer tortura com os demônios dentro da terra. E começou a guerra contra os anjos caídos e as pessoas que me perseguiam. Daí nisso terminou a guerra em 2009, vitorioso. O Criador tirou da origem do universo, apagou todo o passado, foi lá na origem do universo, lá
que fica muito longe lá pro passado, e tirou da origem do universo o testamento de Gênesis e Apocalipse. Daí apagou o passado e apagou o futuro do Apocalipse. Isso apagou o futuro do Apocalipse. Daí acabou tudo. Mas depois, o Espírito Santo, não contente com isso, tava uma guerra, começou a, uma, veio a Inglaterra, denunciou o Espírito Santo, o general dos Estados Unidos, o general da Inglaterra. Mas aí o pai da moça se esquecia de tudo, a energia nuclear vinha e roubava a lembrança dele tudinho, daí ele voltava do zero de novo. Não estava ruim demais a história do pai de amor. Eu vi o pai de amor muito ruim, pedindo ajuda, deu uma tristeza no coração, uma tristeza muito grande, porque Gabriel pegou o medalhão do pai de amor e tirou toda a glória do pai de amor, ficou normal, que não é uma pessoa normal, e ficou frágil, sabe? Ficou debilitado, ficou muito ruim. O pai de amor pedindo, ficou cego espiritualmente, cegou e quase adoeceu o pai de amor de tanto lutar. O pai de amor lutou sem descansar. Daí já em 2019, o pai de amor tá bem ruim mesmo, dá ruim, ruim de ver o pai de amor daquele jeito, muito ruim. E os deuses ainda estavam dentro do pai de amor também, Elohim, Jeová, Javé, El Shaddai, 18 deuses, 18 personalidades dentro do Criador. Não são só um Deus, só é 18 dentro do Criador. É Yahu, Shama, Javé, Jeová, Sekenu Yavé, Shalom, o Deus de Israel, Pai de amor. Daí o que aconteceu? Daí quando o pai da Alemanha veio denunciando, falou, eu vi, Espírito Santo, eu vi você que fez fazendo corrupção, você se corrompeu, você fazendo injustiça. Daí eu falei, é isso mesmo, pai da amor, eu acredito nesse general da Alemanha. Entra dentro dele e vê o pensamento dele. Porque eu acho que ele se corrompeu mesmo, entra dentro dele e vê ele, porque ficou criancinha na terra, ficou um monte de criancinha na terra dentro da minha cabeça e não subia para o céu, entendeu? Não subia para o céu de jeito nenhum, estava subindo ladrão, pastorzinho ladrão, subindo para o céu, mercenário, traficante, pastor traficante. Daí o pai da mãe entrou na cabeça dele e viu de novo, daí começou a guerra. Aí começou a guerra. Só que o pai da moça já estava guerreando desde 2016, guerreando, e não conseguia, falou pra mim que não conseguia a solução porque ele perdeu a memória, a lembrança. Daí eu fiz ele lembrar de tudo, daí eu consegui descobrir a inexistência que ninguém volta mais. A inexistência de desmanchar o corpo, apagar tudo, tirar o fôlego de vida, apagar toda a lembrança, todo o pensamento. Daí o Criador fez isso que eu falei e conseguiu vencer. Durou um ano só a guerra quando eu comecei a liderar. Mas antes do Espírito Santo ir para a inexistência, a batalha foi ruim. Eu não sabia dessa inexistência, eu mandei prender, levar ele para o universo da destruição. Ele gostava de levar um monte de pessoa para o universo da destruição. O universo da destruição só ficava berrando e perdia toda a lembrança e a memória e ficava berrando. Da primeira eu falei, olha, pai de amor, corre e leva o Espírito Santo para o universo da destruição, ele vai tentar vencer o Senhor e lutar contra a gente. Daí o pai de amor pegou, levou ele para o universo da destruição e, e aí e aí levou os demônios também, daí perdeu quase toda a lembrança e memória também. Ainda bem que eu fiz isso. Porque se o Espírito Santo ganha essa guerra, meu amigo, todo mundo ia sofrer, todo mundo ia ser condenado. Porque o Espírito Santo fez uns pergaminhos que todo mundo que ficasse do lado do Criador ia sofrer no lago de fogo. Podia ser militar, católico, espírita, crente, qualquer um. Quem tinha que ficar do lado dele, do tirano do Espírito Santo. Daí depois não adiantou nada, o pai de amor ficou com dó dele, berrando muito, tirou do universo da destruição. Eu falei, então prende essa porcaria, pai de amor, no calabouço, igual aquele calabouço que você fez para os 4 anjos que tá no Eufrates, preso, daí prender ele no calabouço. Mas antes dele ir pro calabouço, ele foi pro Lago de Fogo. Trouxeram um Lago de Fogo e, e aí ele ficou preso. Ele ficou preso no Lago de Fogo. Eu mandei fazer sistema nervoso nele para sentir muita dor mesmo, muita dor. Fazer sistema nervoso nele e esqueleto, e quebrou o pescoço dele e colocou na calabouço depois. Ele e Lúcifer. Daí depois a guerra acabou. A guerra acabou quando eu descobri a inexistência. A guerra foi ruim demais, foi ruim ver o pai de amor daquele jeito.
Jesus lutando também, os 7 espíritos, que é 7 chamas de fogo. Foi ruim demais. Mas eu vou falar meu endereço para os militares que quiser saber um pouco mais dessa guerra espiritual e quiser vir me ver. Eu moro aqui na cidade de Ilha Comprida, bairro Adriana, Balneário Adriana, como quiser. Rua Minas Gerais, número 640. Os militares, os melhores amigos que eu tenho. Porque eles estão sempre comigo. Nós fez a limpeza na terra. Todo dia eu mando os militares do Brasil e dos Estados Unidos, de espírito que está no lugar dos anjos. Isso, eles ficaram no lugar dos anjos. Deu muito poder para os militares do mundo espiritual acabar com a bandidagem, sabe? PCC, bandido, ladrão, traficante, até os comunistas, muçulmano maluco, todas essas porcaria, terrorista, até drogado violento, eu mandei acabar com tudo que era drogado violento, que era cadeia da cadeia presidiária, que era violenta, tudo. Tudo que tipo, oferecia guerra com os outros e fazia guerra e oferecia violência, eu mandei acabar com tudo. Agora você já sabe, né? Meu endereço. Eu moro na cidade de Ilha Comprida, é praia, litoral praiano, Rua Minas Gerais, número 640, Balneário Adriana. Que a minha voz chega até os Estados Unidos, na Alemanha e nos Estados Unidos. A Alemanha é um dos melhores amigos que eu tenho. O general da Alemanha se tornou um bom amigo meu. E eu pedi para o Criador também fazer o exército brasileiro virar um braço. Jair Bolsonaro virou um braço do Criador. Não sou só eu de braço agora. Jair Bolsonaro é um braço. O exército brasileiro é um braço. Os Estados Unidos é um braço. O general Sherda Phillips dos Estados Unidos, que vai me ver, que vai estar me procurando também, é um braço. A Inglaterra é um braço. Os adoradores do Criador, muitos deles que adoravam o Criador é fiel, também é braço. Homens da Bíblia são braços. Todos eles ganham medalhão para governar junto comigo, com o Criador. Homens da Bíblia como Adão, Noé, Moisés, Salomão, Davi, Jó, Moisés, já falei Moisés, né? Então, Pedro, Paulo, os homens da Bíblia também viraram braço. Tem mulheres braço, também tem bastante braço, não sou só eu de braço. O Criador pegou bastante, fez bastante braço das personalidades dele. E eu virei braço de todas as personalidades, todos os deuses. Braço muito forte do Criador, que ele fala pra mim. Que eu consegui ajudar todo mundo a encontrar o caminho da existência, da salvação. Daí o Pai do Amor quer me recompensar bastante. Por isso que ele está convocando os militares para vir aqui e para me ajudar, porque eu moro numa casa, a situação minha é precária. Minha condição é precária, isso. Tá bom? Então, quando puder vir me ajudar, já falei meu endereço, só vim aqui, que a minha voz chega até os Estados Unidos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe todos.